Gente, completou 5 anos que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia da Covid-19, ou seja, acabou, não é isso, a pandemia. Mas, além disso, a economia global ainda sofre com o impacto das guerras, os efeitos da crise sanitária, a apresentação, por exemplo, de juros elevados e muitas outras situações que realmente acabam afetando a nossa mesa, a mesa de quem, principalmente quem é mais pobre. Nós convidamos, então, para falar sobre esse assunto, o economista que vai falar se tem uma luz no fim do túnel. Seja bem-vindo aqui, o nosso economista Pedro Matheus Luiz Junqueira. Tá tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. Boa tarde, prazer a todos. Olha, essa questão, vivemos um período muito complicado que foi a pandemia. Ficamos um longo período aí na faixa de uns 3 anos, onde em um certo período a produção mundial, a produção global baixou, tivemos uma queda na produção e vimos a necessidade do papel do poder público, onde seria o seguinte, auxiliar a população. Tivemos uma alta taxa de desemprego, onde tivemos muita gente sem renda e o governo auxiliando, jogando papel. E nesse momento, vemos que quando a baixa da produção, com alta elevação do poder do papel na mão do povo, ou seja, dinheiro na economia, houve a queda no poder de compra. O que seria isso? Hoje, antigamente, com R$10 eu comprava uma certa quantidade. Hoje, com esses R$10 eu consigo comprar a metade disso. Então, com muita elevação da moeda, o Estado jogando papel, moeda, dinheiro na mão do povo auxiliando, e esse período da queda de produção, teve um aumento elevado dos preços. Onde teve essa compensação? Após a economia voltar ao normal, vamos dizer. Foi a questão do aumento da taxa de juros. E isso afeta também o valor da moeda. Ou seja, eu não vou ter o mesmo poder de compra que eu tive em certo período antigamente. Até voltar ao normal, como nós falamos, um período aí curto, que a gente leva de prazo de 5 anos, é difícil. O que depende para a gente voltar ao normal? Voltar ao normal, eu diria a questão do seguinte, a correção, a elevação do poder de compra, a baixa dos preços, que seria a injeção da atividade do poder público em políticas fiscais mais restritivas, que é o quê? Querendo ou não, é aumentar essa elevação dos juros, beneficiar também a parte produtiva, que ficou um longo período de 2 anos bastante afetada, porque imagina o empresário mundial, não só mundial, o caso brasileiro, ficar com sua produção parada, como teve o caso de lockdown, até ele voltar ao normal, vai levar um certo período para ele. Como no caso, por exemplo, vimos uma questão muito da indústria automobilística, ficou um longo período parada. Ela, ao voltar ao normal, levou um certo tempo, isso levou a aumentação do preço dos carros. Como também a parte alimentícia, que certas áreas da alimentação, mesmo considerada área de essencial, teve elevação, poder voltar à produção normal naquele período. Ela não vai ter a produção normal quando ela teve antes da pandemia, porque a cadeia de muito produtiva sofreu bastante, porque ela teve uma redução da sua capacidade produtiva, demissão, não teve a questão de voltar, os insumos encareceram, porque como abaixou a oferta, aumentou o preço, não teve como equalizar essa questão de voltar para o preço normal, essas questões. Mas a questão dos alimentos, porque aí você tem a cada ano uma nova safra, essas coisas todas, isso já não era para ter passado e esses alimentos não teriam que ter um preço um pouco mais suave, vamos dizer assim, não tão salgado como a gente tem hoje? De certa forma, sim, só que além da pandemia, fomos acorrentados por causas externas, por exemplo, a guerra da Ucrânia, onde que a Ucrânia é um dos maiores fornecedores de fertilizantes do mundo. E o fertilizante hoje, ele é o fator essencial de uma produção. Porque não só a questão dos insumos, como a semente, mas o fertilizante em si, numa produção, é essencial. E como fomos acarretados por essa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, a Ucrânia sendo os principais fornecedores de fertilizantes hoje no mundo, essa guerra impediu até a base de fornecimento, fomos bastante afetados. E isso, querendo ou não, indiretamente afeta o preço do alimento. E até voltarmos ao normal, porque estão falando de um caso recente. Guerra da Ucrânia, vamos lá, tem 2 anos. A guerra da Ucrânia, até voltar ao período de fornecimento normal, leva um tempo. E ainda, querendo ou não, estamos vivendo esse período de guerra. Estamos do lado de um país que é o principal fornecedor de fertilizante na escala classe global e que fornece um principal fornecedor para o Brasil. Então, essa dependência com os fertilizantes, também dá o único fornecedor, que no caso da Ucrânia,
afeta bastante também os preços dos alimentos, porque é um dos custos mais elevados que temos. Vamos torcer para melhorar, né? Se Deus Pedro Matheus Luiz Junqueira, economista, muito obrigado. Uma boa tarde ao senhor. Eu agradeço.